presenti passeranno. Oh, bela tchau, 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 tenho dinheiro na casa de papel da Comic Con do ano passado. Bem-vindos a outro vídeo do canal Mi Vida es una Serie. Eu sou o Luke Smith e eu sei que vocês não estão entendendo um puto de que carajos estou falando acá, pero eu vou cambiar meu idioma. Um momento, sim. Agora sim, eu posso falar em português. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o professor, eu sou o Luke Smith e eu vim aqui fazer o veredito da terceira parte de La Casa de Papel, que saiu na semana passada, da série original da Netflix. E mano, eu entendo que algumas pessoas não gostam de La Casa de Papel, assistiram e não gostaram, tem gente que fala que parece novela, mas muita gente gosta. E quando a gente gosta de La Casa de Papel, é impossível você não terminar de assistir e sair falando espanhol por todo lugar, fala a verdade. E eu vim aqui falar dessa terceira parte para você que não conhece La Casa de Papel, que eu acho muito difícil, mas La Casa de Papel conta a história de um grupo de pessoas que se uniram para fazer o maior assalto da história da Espanha, que era roubar a Casa da Moeda da Espanha. Eles planejavam roubar mais de 1 bilhão de euros para dividir entre eles, para nunca mais precisar roubar na vida. Era um grupo de criminosos que o líder ali, que ele se chama de professor, juntou todo mundo para conseguir fazer esse assalto. E foi o que aconteceu na primeira e segunda parte da série, que aparece na Netflix, mas que quando passou na Espanha, porque é uma série original da Espanha, ela passou uma temporada só, não lembro quantos episódios, mas foi uma temporada só. A Netflix comprou os direitos, dividiu em 2 partes e agora produziu a terceira, e é sobre ela que eu vou falar agora. E o que acontece na terceira parte? Eles fizeram lá o assalto da primeira e segunda parte e agora eles tinham que viver longe dos holofotes para que não fossem pegos. Só que um deles acaba cometendo um deslize, é pego pela polícia, é descoberto, é preso, e aí a turma se junta de novo para fazer um novo plano para tentar soltar esse integrante do grupo, até porque ele é um risco preso, porque ele pode acabar denunciando os outros. Só que por tudo que o professor planejou, isso não seria possível, mas mesmo assim, era amigo deles, né? Então eles fizeram todo um plano para conseguir libertar esse integrante. E obviamente vocês sabem que eu tô falando do Rio, porque isso tá no trailer, então não chega nem a ser spoiler. E para isso eles precisam colocar em ação um plano que é praticamente suicida, mano, que é um plano muito difícil de dar certo, mas eles decidem arriscar, porque afinal é o único plano que eles têm. E antes de eu começar a falar o que eu achei dessa temporada, a primeira vez que eu tenho que dar. O vídeo é dividido em 2 partes sempre, vocês sabem disso, para quem já tá acostumado com os vídeos de veredito aqui no canal. A primeira parte eu falo sem spoilers, e aí lá pro meio ou final do vídeo eu começo a falar com spoiler, mas eu aviso antes. Então, se você ainda não assistiu, pode continuar aqui no vídeo tranquilo. Se você já assistiu, fica aqui até o final para você ver o que eu tenho para falar de alguns acontecimentos que foram cruciais aí nessa terceira parte e principalmente de como acabou. E segundo recadinho, só antes de eu começar a falar da série de verdade, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, só descer um pouquinho a tela, clicar no inscrever-se e já deixa o like também, que ajuda bastante a divulgar o vídeo, mas uma outra forma de divulgar também é você pegar o link desse canal e compartilhar com outras pessoas também. Bom, essa terceira parte, né, ela foi mais curta do que as outras, se eu não me engano a primeira parte teve 13 episódios e a segunda teve 9, e essa teve 8. O que é uma coisa que eu defendo bastante, a diminuição de número de episódios na série, vocês sabem, eu sou muito defensor disso, porque às vezes dá pra contar uma história com poucos episódios. E não precisa ficar estendendo demais, senão a série fica arrastada, fica chata e acaba espantando a gente, em vez de segurar por tanto tempo. E La Casa de Papel parece que soube fazer isso, soube contar uma parte da história, pelo menos, nesses 8 episódios, mas aí teve um ponto muito positivo que isso trouxe, só que também teve um ponto negativo. A parte boa é que a história foi direta, sabe? Ela não teve enrolação, não teve vai e vem toda hora, não. Foi uma história linear, as coisas foram acontecendo e chegou no ponto do final. Não ficou tipo, a gente tá vencendo, agora a gente tá vencendo. Não ficou tipo o Cid lá da Era do Gelo, a gente vai viver, a gente vai morrer. Não ficou nesse vai e volta toda hora. As coisas foram acontecendo de uma maneira mais direta. E isso é uma coisa boa, de certa forma, porque não tem aquela enrolação e acabar ficando mais do mesmo, porque é algo que acontece nas 2 primeiras partes. Se por um lado ela se beneficiou dessa encurtação de número de episódios, mas por outro lado a série acabou se prejudicando também. Porque se tem séries que pecam pelo excesso de número de episódios na temporada, La Casa de Papel acho que sofreu pela falta de episódios. Por que eu digo isso? Porque esses 8 episódios, pra história, foi legal. Só que tiveram novos personagens que não tiveram contexto e base nenhuma, a gente não sabe de onde que eles vieram, como é que eles entraram no meio da turma do próximo plano que eles estão fazendo. Faltou muita informação, sabe? Faltou muita coisa, eu senti falta de muita coisa nessa parte. E eu falo isso principalmente dos 3 personagens que entraram, acho que 2 na verdade, né? Que entraram 3,
principais ali, que foi o Palermo, o Bogotá e o Marcélia. O Palermo, ele até teve todo um contexto, que ele era amigo do Berlim, e aí mostrou vários flashbacks dele participando com o Berlim e tal, e ele tem todo um psicológico, a gente entende o porquê que ele tá ali, entende tudo que tá acontecendo por ele. Até aí, ok. Só que o Bogotá e o Marcélia, mano, da onde que eles vieram? O Marcélia, eu só fui ver ele, de fato, só fui prestar atenção nele lá pro quarto, quinto episódio, mesmo assim foi naquelas. O Bogotá, acho que ele teve a primeira fala deles no segundo ou terceiro episódio. E cagaram, tipo, não sei nada do passado deles. Nada. Toma um ou outro detalhezinho, mas ficou muito cru, sabe? Pra quem assistiu as duas primeiras partes, sabe que a gente teve todo um contexto. Apareceu o Rio, aí o Rio mexendo nas tecnologias, mostrando tudo que ele era especialista. Aí a Tóquio fazendo um assalto, a gente começou a história com ela porque ele é a narradora. Mostrou muito do passado do professor nas duas primeiras partes. O do Berlim também fazendo os planejamentos dele. O Helsinki, o Oslo, a Nairobi sendo um grande falsificadora e etc. Sabe, cada um teve uma base de uma história, foi sendo apresentado logo no começo da série. Só que esses novos personagens, tipo, eu não tive nenhuma empatia por eles, nenhuma simpatia, nenhum vínculo com esses novos personagens, porque eu não sei da história deles, eu não sei quem eles são, não sei nem o nome verdadeiro deles. Então, assim, pra mim, a história, como eu disse pra vocês, foi boa nesses 8 episódios, só que os personagens individuais faltou um tempero. E os personagens habituais, que já vinham das outras partes, eu senti que eles estiveram ali presentes muito mais pelo fanservice, pela nostalgia. Foi legal ver eles na tela, muito mais pela saudade do que pela importância que eles tiveram na história. Pelo menos a maioria deles, se não tivesse feito ali, não tinha feito falta. Assim como esses novos personagens também. Quer ver? Vou dar um breve resumo aqui de um por um personagem, como que eu vi eles nessa terceira parte. A Tóquio, por exemplo, nem pra fazer merda dessa vez ela prestou direito. Qual que foi a função dela? Ela tava com o Rio, ela foi embora e tal, não sei o que, aí o Rio acabou sendo preso e ela foi a responsável por contar pro professor e por juntar toda a turma de novo pra conseguir salvar o Rio. Só. Foi a única importância dela nessa parte. Ela não fez mais nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. Lá no final, ela protagonizou uma cena que foi muito foda, que eu até bati palma enquanto eu assistia, mas poderia ter sido qualquer outro personagem no lugar dela. Então ela mesmo não teve importância. O Helsinki também, que é outro personagem que foi muito importante nas duas primeiras partes, aqui ele só demonstrou que é um ursão carinhoso, que a gente ama muito, e que protagonizou umas 2 ou 3 cenas ali com a Nairobi, que até teve uma certa importância, mas pra história mesmo também ele não fez diferença nenhuma. O Denver também, que teve uns lapsos aí até machista, dependendo do ponto de vista, mas que foi justificado pelo medo que ele tinha por agora ser pai, tinha medo de acontecer alguma coisa com o filho dele, porque a Mônica queria participar do plano e ele não queria deixar e tal. Mas também não foi nada que interferisse no que a gente sente por ele, e pra história também, assim como o Helsinki e a Tóquio, não teve nenhuma importância muito grande. E por que eles não tiveram importância? Por que eu tô falando muito isso? Porque na primeira parte, pro plano do professor, pro assalto da Casa da Moeda, qual que era a importância do Denver e do Moscou? Eles eram especialistas em cavar túnel e tal, eles iam precisar de um túnel pra fugir. A Nairobi era especialista em falsificação, então ela manjava de criar o dinheiro das notas, dos cálculos que tinha que fazer pra numerar as notas, pra não ter problema e tal. Cada um tinha uma especialidade que era fundamental pro plano. Aqui, qualquer criminoso poderia ter feito o papel desses que eu falei até agora. E de personagens já conhecidos, tivemos também o Arthurito, que foi muito insuportável nas duas primeiras partes. Aqui a gente só fala, que carinha bosta. Mas ele também não tem nenhuma importância grande pra história. Então, individualmente, eu senti que essa terceira parte ela foi bem mais fraca do que a primeira. Mas, no geral, como grupo, como plano do professor, foi muito bom. Eu não vou dizer que foi melhor do que as 2 primeiras temporadas, não sei, não diria isso. Eu acho que é igualmente boa. O diferencial é que, individualmente, as 2 primeiras partes são muito boas também. Na terceira parte, nem tanto. Acho que essa é a maior diferença, mas como plano, foi tão boa quanto as 2 primeiras partes. E terminou com um gancho muito grande que a gente precisa de respostas urgentes e que talvez chegue mais cedo do que a gente imagine, porque parece que a terceira parte foi filmada já junto com a quarta e que já tá em pós-produção e talvez chegue ainda no final desse ano ou no máximo no começo do ano que vem. Pelo menos foi o que eu vi de notícia por aí. Só que teve alguns individuais que também não foram tão ruins quanto os outros, tiveram um pouco mais de importância, mas mesmo assim não foi comparado às primeiras partes. Só que, por exemplo, o Rio. O Rio, ele fez umas merda, mas todo mundo faz merda em algum momento da série. Ele fez as merda dele, deu uns deslizes nessa temporada, por isso que ele foi pego. Só que, mano, a cena que ele conta, tudo que ele passou enquanto ele tava preso, eu não vou falar em que momento que isso acontece. Ele protagoniza uma outra cena também que eu
Eu ficava sem ar enquanto eu esperava alguma coisa acontecer nessa cena. Não vou falar, mas quem já assistiu talvez saiba de que cena que eu tô falando. Vou falar disso mais pro final. Mas essas cenas dele em específico e tudo que ele passou enquanto ele tava preso, eu acho que ele foi muito bem. Outro que até que se saiu bem, mas também nem tanto, poderia ser melhor, talvez fosse mais explorado, é um dos novos personagens que é o Palermo, que eu falei pra vocês que diferente do Marcélia e do Bogotá, que não tiveram tanta importância, o Palermo ele até que teve uma necessidade dele estar na história, ele veio que para substituir o Berlim, entre aspas, tanto que ele foi o líder nesse novo plano, ele tinha tudo na cabeça, sabia como as coisas funcionavam e agia muitas vezes parecido com o Berlim também ali no meio do plano, tentando liderar tudo e tal. Ele lembrava bastante. Então eu tenho essa impressão de que ele esteve lá para ser o substituto do Berlim, só que o Berlim é insubstituível. Eu acho que no caso dele talvez faltou um pouco de originalidade, porque a gente olha para ele e vê o Berlim de um jeito mais fraco. Mas a personalidade dele é muito parecida, então acho que faltou um pouquinho de originalidade nesse personagem, não sei. O professor, como sempre, um gênio incrível, mano, tudo que ele planeja, sabe, tudo que vai acontecendo, ele já tem um plano B, um plano C, um plano dele, tem tudo feito, sabe, você vê que nada é por acaso, nada das coisas que acontecem é por acaso, mano, ele é genial, genial. Então não tenho o que reclamar, aqui não foi diferente. Ele também foi muito gênio. E apesar disso, ele não surpreendeu. Ele só foi tão bom quanto nas outras partes, mas não teve nada de novo. Talvez a única diferença é que ele ficava de vez em quando com escolhas meio que em xeque ali, sabe? Com duas opções, porque a Raquel tava há muito tempo com ele, já vou falar dela, mas ela tava o tempo todo com ele, então às vezes ela influenciava nas decisões que ele ia tomar. Só que mesmo assim foi mais ou menos do que ele foi na primeira temporada. Acho que na primeira ele foi até melhor, porque ele correu mais riscos, ele soube se virar mais vezes diante das situações que ocorreram no meio do assalto, só que aqui também ele foi genial em todas as partes, então não critico, mas não foi surpreendente, só foi a mesma coisa do que ele foi antes. E a Raquel, que agora ela tá com o nome de Lisboa, ela protagoniza os momentos, os nuances que o professor tem de prioridade. Às vezes ele prioriza ela, às vezes prioriza o time, às vezes prioriza o plano, às vezes prioriza uma vingança. Ela interfere muito nesses sentimentos, nessas trocas de sentimentos que tem do professor a todo momento. Mas, se ela não estivesse ali, também não faria tanta diferença, até porque todo o conhecimento que ela tem da polícia, que ela era da polícia, o professor também tem. Então, fundamental pro plano, ela não foi. Agora, tem uma personagem que eu não falei até agora, que ela precisa ser exaltada sempre que vocês lembrarem dessa série, e vocês sabem de quem eu tô falando. Nairobi, mano, que personagem foda. Só por ela já vale assistir a série, já valeu a pena essa terceira parte, porque ela foi foda do início ao fim. Quando ela tá feliz, a gente fica feliz junto. Quando ela se empolga, a gente se empolga junto. Ela é a melhor coisa, mano. Ela falando do plano, sabe? Você vê que ela enche o peito de orgulho, falando de todo o processo. E isso aqui funciona assim. E aqui é desse jeito. E a gente tá fazendo isso, a gente tá conseguindo fazer um monte de coisa. A gente tá na frente do esperado até agora e tal, mano. É muito foda tudo isso. E tiveram alguns momentos bem machistas de alguns personagens, até o Bogotá protagonizou um desses momentos. Mano, ela cresce de um jeito que qualquer machão ficaria desse tamanho na frente dela, porque ela é muito foda, ela destrói qualquer um psicologicamente, e ela dá um discurso sobre amor em um momento ali da série, mano, que é muito, muito foda e emocionante, mano, e destrói a pessoa que ela tá discutindo sobre esse assunto. É muito... Mano, que mulher, velho. Que mulher. Mano, a Nairobi é muito foda. E é isso que eu tenho pra falar, assim, dos personagens. Teve também a Mônica, que agora é Estocolmo, né? Teve o Cincinnati, que é um fofo. Só que a Nairobi realmente acaba sendo mais interessante do que a história da terceira parte em si. Não que essa terceira parte não tenha sido boa, eu gostei bastante, de verdade. Mas ela não envolve a gente tanto quanto as temporadas anteriores, não dá tantos detalhes, não deixa a gente tão dentro da história como nas anteriores, sabe? Não dá aquela torcida e tal, não sei o quê. Não rola isso, sabe, dessa vez. E eu senti que faltou a Netflix arriscar um pouco mais, sabe, ousar um pouquinho mais, matar mais galera. Porque na primeira parte morreu Moscou, morreu o Oslo, morreu Berlim, morreu uma galera. E aqui faltou morrer mais gente, é só isso que eu posso falar pra vocês. Não que eu queira que os personagens morram, não tô falando isso, eu amo esses personagens. Só que é uma ousadia que eu gosto de ver, um risco que eu gosto que algumas séries correm, mas poucas fazem isso. Então assim, essa terceira parte não decepcionou, mas também não surpreendeu. Agora, o gancho que teve para a próxima parte pode ser que, se a Netflix for mais ousada e arriscada e tiver realmente empenhada nessa quarta parte que tá por vir, aí sim eu acho que vai ser foda. Então valeu a pena. Ah, teve uma personagem nova também que da parte da polícia, que é a Sierra. Ela também, por mais que a gente crie um ranço, crie uma raiva dela, mas não dá pra negar que ela é muito foda. Finalmente, uma adversária à altura pro professor, mano. Ela complicou a vida dele, hein? Ela é foda, não dá pra negar, e ela faz tudo isso grávida, o que é mais sensacional ainda. Então,
é uma personagem sim pra se exaltar, porque ele é tão inteligente quanto o professor e deixou essa disputa bem mais interessante. E o Berlim? Se você tá perguntando do Berlim, o que eu posso dizer é que eu gostei muito da participação dele, que ele foi muito importante pra essa terceira parte. Agora, como é que ele participou, eu não vou falar porque é spoiler. Talvez ele tenha vindo como alucinação, talvez como flashback, ou talvez ele esteja vivo. Não vou falar isso pra você vai precisar assistir essa terceira parte. Ou, se você gosta de spoiler, fica aqui até o final, que daqui a pouquinho eu vou falar. Então é isso, o vídeo pra você que não assistiu ainda essa terceira parte acaba por aqui. Só deixa seu like, pode sair, fica tranquilo. Ou vai assistir outro vídeo aqui do canal. E quando tiver um tempinho, vai lá assistir a terceira parte de La Casa de Papel, depois volta e começa a assistir daqui, porque a partir de agora vai ter spoilers, então é por sua conta e risco. Vamos falar então não do final, primeiro vamos falar do processo aí da terceira parte, e já que eu acabei de citar o Berlim, vou começar falando dele. Eu amei a participação do Berlim nessa terceira parte, cara, porque eu tava realmente com medo que tivessem feito a gente sofrer de besta, sabe? Que ele tivesse morrido, porque tinha uns boatos, umas teorias falando que era bala de festim e que tudo aquilo fazia parte do plano e que os policiais que atiraram no Berlim também faziam parte do plano e tal, não sei o que, aquilo era pra libertar o Berlim. Eu não ia gostar, porque o sacrifício dele foi muito foda e eu sofri bastante, então eu não queria que tivesse sido tudo isso em vão. Valeu a pena, ele continuou morto e ele foi muito importante, como eu disse, pra terceira parte, porque o plano todo é dele. Foi ele que criou isso junto com o Palermo e apareceu ele com flashbacks e ele ainda bem, com todos os sonhos que ele tinha, um monte de coisa que ele queria fazer, mano. Incrível, eu amo esse personagem, que bom que eram só flashbacks, que inclusive era o que eu suspeitava mais do que as outras opções. Mas como eu disse, faltou ousadia pra essa temporada. Por quê? Quem que morreu? A Nairobi e a Raquel. Só que a Raquel a gente já viu que ela não morreu, falaram que ela foi executada e eu falei, caramba, até que enfim a Netflix matou alguém, não achei que ninguém ia morrer. Quando foi ver, ela tá viva. Se bem que, quando eu ouvi os tiros, a gente não viu o corpo dela sendo executado. Na hora, eu até tive um lapso, eu falei, eu acho que ela não morreu, eu acho que tá metendo louco, porque senão teria mostrado. Por que não mostraria? Então eu fiquei um pouquinho com essa dúvida e eu estava certo. A Nairobi, eu não lembro de ter visto ela morrer. A Bia falou que teve uma hora que ela respirou fundo ali, apareceu meio que sem vida. Eu não percebi isso. Pra mim, ela ainda tá agonizando ali naquela esperança de será que vai morrer, será que não vai? Ficou meio que nisso, então não tenho certeza. Pra mim, ela não morreu. E por causa disso, eu também acho que ela não vai morrer. E aí acaba não morrendo ninguém nessa terceira parte. Por que eu acho que ela não vai morrer? Se fosse pra ela morrer, ela já tinha morrido. Porque pra mim não faz sentido nenhum começar a quarta parte no primeiro episódio, nos primeiros minutos, com a Nairobi morrendo. Não vai ter aquela empolgação que a gente tá tendo na maratona, que a gente fica imerso na série quando a gente faz maratona. E aí a gente tá vários episódios assistindo, quando alguém morre, a gente sente um baque no coração. Agora, se a gente começa a assistir alguém morre, por mais que seja um personagem que a gente gosta, não tem o mesmo impacto. Então eu acho que eles não vão matar nos primeiros minutos da quarta parte. Ou seja, eu acho que a Nairobi sobrevive. E a Raquel também, como não morreu, a Netflix não ousou, não arriscou, ficou com medo da desaprovação se matasse algum personagem. Foi isso que eu senti. E eu não gosto quando a série tem esse medo. Principalmente vindo de uma série que mata, assim, seus personagens, e infelizmente a gente sofre por isso. Então eu senti que faltou a Netflix arriscar um pouquinho mais. Agora, eu queria que a Nairobi morresse? Não, mas já que ela estava nessa situação, eu queria. Não pela personagem sair da série, até porque ela carregou a terceira parte nas costas. Tirar ela seria que um suicídio pra La Casa de Papel. Mas já que ela estava naquela situação, eu acho que seria uma morte digna. Porque ela fez o que fez, ela ia morrer como heroína, ela ia ser um gatilho pra galera ficar puta e colocar a guerra lá pro alto e matar um monte de policial ali no meio da guerra, o que seria foda também, sangue pra todo lado. E seria uma morte digna também, cara, porque ela conseguiu ver o filho dela, ela tava com o ursinho do filho dela ali, nos braços do Helsinki que ela ama. Que é morte mais perfeita, não que tenha morte perfeita, mas não seria uma morte bonita e digna, uma despedida boa pra ela? Emocionante, né? Então, já que ela tava naquela situação, eu preferia que ela tivesse morrido do que ela sobreviva e, sabe, é a mesma coisa que tivesse ressuscitado Berlim. Pra mim, o sentimento é o mesmo. E sobre a morte da Raquel, a morte, né? Era pra ela ter sido executada. Aconteceu? Não aconteceu. E aí eu já fico meio chateado. Porque o que vai acontecer fatalmente? Eles vão manter a Raquel presa por um bom tempo. Não sei nem se vão torturar ela ou alguma coisa do tipo. Eu acho que não. Mas vão manter ela presa um tempinho, aí vai começar essa guerra com o professor contra a polícia e tal. E quando o professor estiver ganhando, quando todo mundo estiver ganhando, quando a polícia não tiver mais saído, estiver quase perdendo, eles estão quase se rendendo, aí eles vão mostrar, fazer uma videochamada pro professor, professor, estamos com a Raquel aqui. E aí o professor vai ter que ceder. É óbvio que isso vai acontecer, então ficou muito previsível sem a morte da Raquel. Eu preferia que ela tivesse morrido e que a raiva que nasceu no âmago do professor nesse momento, fosse real, não fosse baseado em uma coisa que foi mentira, porque quando chegar lá no final do plano, com certeza ele vai recuar. E isso me desagradou um pouquinho. Mas ainda assim eu quero ver esse lado do professor sem pensar nas consequências, sabe? Porque ele vai querer se vingar a todo custo agora. E eu tô muito ansioso
pra ver esse lado do professor, porque o crânio do jeito que ele é, mano, ele vai fazer uns negócios que eu tenho certeza que vai ferrar com a vida de muita gente. E outra coisa também, fiquem esperando, porque certeza que na quarta parte a Sierra vai entrar em trabalho de parto. Como isso vai influenciar a história, não faço ideia. Mas ela não estaria grávida só por estar. Eu acho que em algum momento crucial dessa história ela vai entrar em trabalho de parto. Se isso vai ajudar ela e a gente achar ela mais foda ainda, ou se isso vai prejudicar, não sei, mas que vai acontecer, vai. E os pontos altos dessa série, os momentos legais, assim. Primeiro, como eu disse, o filho do Denver com a Mônica, né, que é o Cincinnati, mano. Que criancinha fofa, velho. Ele aparecia na tela, meu sorriso vinha da orelha a orelha. Era muito fofinho, muito legal ver ele. Mas a parte que eu mais ri, mano, que eu gargalhei, que eu cantei junto e que eu amei, foi quando os policiais estavam lá sem roupa, preso, cantando Bella Ciao. Nossa, mano, que incrível terem feito isso com eles e deixou o policial puto de raiva, mano, foi muito foda. E sobre o final? O final eu tô muito dividido, cara. Primeiro porque, assim, foi um puta gancho legal, teve toda uma história, chegar nesse ponto, o ponto da guerra, mano, muito foda, eu tô muito ansioso pra daqui pra frente, então eu gostei do final de certa parte. Mas, por outro lado, eu fiquei com uma sensação de, tipo, não teve um desfecho, sabe? Eu fiquei com uma sensação muito estranha. Parece que acabou no meio da história, sabe? Parece que foi um comercial e daqui a pouco a história volta. Eu não sei explicar muito bem. Foi a mesma sensação que eu tive no final de Titãs. Não sei se vocês já assistiram, mas Titãs lá da DC Universe teve um final igual. Não é um negócio que teve um desfecho grandioso e teve um gancho pra próxima temporada. Não foi o que aconteceu. A história simplesmente parou no meio. Sabe, tava acontecendo um monte de coisa ainda e a série acabou. A parte acabou, né? A terceira parte, pra continuar a quarta. Me deu uma sensação de que ou a Netflix não planejou isso direito, né? Que ficou meio realmente ruim, ou que eles falaram, mano, a gente precisa lançar La Casa de Papel logo. Vamos lançar essa metade e continua editando as próximas coisas, a gente divide em terceira e quarta parte e depois a gente lança. Porque é o que vai acontecer. Então eu não sei se foi de propósito, foi sem querer, mas que ficou uma sensação de tipo, que foda, mas é isso? Que é assim que vai acabar? Foi assim que eu me senti. Eu fiquei meio dividido, não sei vocês. Aí qual que é o pensamento? A guerra chegou, mas a guerra não vai começar. A guerra passou o bonde do assalto que eles estavam fazendo no banco, a guerra chegou correndo, pulou na janela e entrou. Foi essa a sensação que eu tô sentindo, entendeu? Talvez agora tenha visualizado melhor a minha sensação. Mas pelo menos, né, tudo indica que teremos uma resposta mais rápida do que a gente achava. Agora eu quero saber de você que chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você já assistiu a terceira parte. Me conta o que você achou, se teve alguma coisa que eu esqueci de falar, se teve alguma coisa que você discorda, que você concorda, deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal clicando nessa bolinha se você ainda não clicou, se você ainda não se inscreveu, e vem assistir outros vereditos, que tem uma lista cheia de vereditos aqui em cima, mas tem um outro vídeo muito legal, continua pelo canal, que esse vídeo aqui tenho certeza que você vai gostar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que estamos rumo aos 40 mil inscritos, eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, até a próxima e bela tchau!